E aí, tudo bem com você? Palestrante Robson Dutra. Você tem medo de ser uma daquelas pessoas que começam as coisas e param? Não termina aquilo que começa? Então assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você ficará melhor do que você já é. A história é a seguinte: um homem morava em uma determinada tribo e ele um dia saiu para caçar. Ele tinha esposa, filhos e era necessário então trazer a caça para alimentar as pessoas da sua família. Depois de um tempo ali na selva, ele escutou um barulho e esse barulho ele foi aumentando e de repente o caçador, aquele homem, percebeu que era um leão. Quando ele viu aquele leão, ele ficou muito preocupado. Ele estava apenas com seu arco, suas flechas, e isso não seria suficiente para vencer o leão. E ele então olhou rapidamente todas as possibilidades que ele tinha para uma fuga. E ele chegou à conclusão que o único lugar que poderia salvá-lo do leão era um lugar cheio de espinhos, mas muitos espinhos. E ele não pensou duas vezes. Quando o leão veio na direção dele, correndo, ele entrou no meio daqueles espinhos rapidamente e aqueles espinhos foram rasgando a sua pele, mas ele não parou de correr, e ele correu muito no meio daqueles espinhos, até que chegou um determinado momento, ele parou e percebeu que o leão não tinha ido atrás dele. Porque assim que o leão entrou nos espinhos, e os espinhos começaram a rasgar também a pele do leão, o leão voltou. E o homem, todo machucado ali no meio daqueles espinhos, pensou: se eu voltar, eu vou ter que passar por todos esses espinhos novamente. Eu vou ficar aqui quietinho, as pessoas vão dar a minha falta, né, vão sentir a minha falta lá na aldeia e elas virão me buscar. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. As pessoas na aldeia ficaram preocupadas. E aí colocaram um caçador muito experiente para ir atrás dele. E o caçador procurou, até que encontrou. E aí perguntou para o homem: por que você não sai daí? Ele falou: eu não saio daqui porque eu vou me machucar muito. Você tem que dar um jeito de me tirar daqui. Ele falou: tudo bem. Aqueles espinhos eram muito secos. E então o caçador que foi para resgatá-lo colocou fogo naqueles espinhos. Isso mesmo, colocou fogo. E aquele fogo começou a queimar muito rápido. E o homem que estava ali há 3 dias percebeu o quê? Eu vou morrer queimado. E aí ele correu novamente, correu. E os espinhos cortando a sua carne novamente. Cortando a sua carne. Até que ele saiu lá daquele monte de espinhos, todo machucado. Qual que é a moral dessa história? O medo vence o medo. No primeiro momento, o medo do leão fez ele vencer o medo dos espinhos. E ele enfrentou aqueles espinhos com toda a vontade. Depois ele ficou ali parado, com medo de se machucar mais. Mas aí colocaram fogo nos espinhos. E aí o medo novamente de morrer queimado fez com que ele vencesse o medo dos espinhos, rompendo a sua pele. O medo não é ruim. O medo proporciona muitas vezes crescimento em nossas vidas. É normal ter medo. Eu tenho medo, muitas vezes você tem medo. É absolutamente normal ter medo. O medo de fracassar com um cliente meu faz com que eu estude cada vez mais. O medo de fazer uma palestra medíocre faz com que eu treine, com que eu me capacite, com que eu busque o aprendizado constante. O medo de ser de repente um pai ausente faz com que eu me aproxime dos meus filhos. O medo de morrer atropelado faz com que eu olhe para os dois lados antes de atravessar uma rua. O medo de sofrer um acidente na estrada faz com que eu seja cuidadoso, não corra muito,
Preste muita atenção no trânsito, não só naquilo que eu estou fazendo, mas naquilo que os outros estão fazendo. Então o medo, ele é benéfico e você tem que começar a trabalhar isso no seu cérebro, você tem que começar a trabalhar isso na sua mente, você tem que fazer uma reprogramação. O medo, ele nos mantém vivos, ele nos mantém ativos. O que nós não podemos deixar acontecer é o medo virar pânico. Quando o medo vira pânico, uma pessoa morre afogada em um lugar que dá pé. Quando o medo vira pânico, a pessoa faz coisas sem pensar, ou muitas vezes ela fica parada, imóvel, em estado de choque e não consegue fazer nada. Quando o medo vira pânico, aí sim nós temos um grande problema. Eu morei no Mato Grosso durante alguns anos e eu nadei muito em muitos rios. Fiz coisas assim que hoje eu não faria mais. Mas naquela época eu tinha 13, 14, 15 anos e nós éramos movidos pelos desafios. Quanto mais perigoso e mais arriscado, mais aquilo chamava a nossa atenção. Que eu lembro, eu quase morri afogado umas 3 vezes durante o tempo que eu morei no Mato Grosso. E as 3 vezes eu só escapei por um motivo. Quando eu percebi que ia morrer e já não tinha mais forças, não tinha mais jeito, eu me acalmei, respirei e pensei com tranquilidade qual seria a forma, qual seria o jeito, de que forma eu conseguiria sair daquela situação. E você está aqui agora me ouvindo. Eu consegui, nas 3 vezes que aconteceram, sair daquelas situações. Mas porque eu consegui manter a calma. Está com muito medo? Calma, pense, não perca para o medo. Converse com pessoas que já passaram por aquilo. Pessoas que já chegaram em um determinado lugar conseguem levar você até lá. Pessoas que já passaram por determinadas situações conseguem fazer com que você passe também por determinadas situações. Não permita que o medo vire pânico. Faça tudo que estiver ao seu alcance para que o medo permaneça sendo medo. Eu sou o palestrante Robson Dutra e o meu desejo é que de alguma forma esse vídeo possa mexer com você e deixar você melhor do que você já é. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixe um comentário aí dizendo: eu assisti até o final. E não permita que o medo vire pânico. Eu gosto muito dessa camiseta. Olha só o que está escrito nela aqui, ó. Tem um desenho do cérebro e está escrito: pode usar, porque nunca foi pecado. Use o seu cérebro, use e abuse dele. Você não tem ideia de quantas coisas você pode fazer, mas é necessário coragem, ousadia, atitude, preparação, treinamento e deixe o medo apenas medo. Não deixe o medo virar pânico. Deus abençoe grandemente você e até mais. Fui!